Muito bem, nós já estamos dando início à nossa oitava aula, né, de Geografia Bíblica, dentro daquele calendário que até já conversamos. Nós temos, então, hoje a oitava aula, semana que vem, 9, a nona aula, não é? E dia 16, a 10ª aula, aí teremos, claro, o intervalo dos dias 23 e 30, né, de dezembro. E retornamos, claro, no dia já 3 de janeiro, quando, ou melhor dizendo, desculpa, 6 de janeiro, quando iniciamos já com livros históricos, tá? Hoje, nós vamos já concluir a questão dos mares, entrarmos sobre os golfos, não é? De Ágapa e Suez, e na sequência também tratarmos já, ou darmos uma introdução sobre os rios, não é? A bacia do Mediterrâneo, os rios, essa questão dessa particularidade da hidrografia, ok? Eu já vou compartilhar o slide para nós já podermos dar início assunto e tema que estaremos tratando nesta aula. Já está aí, irmão Sinomar? Muito bem, muito bem. Shalom Adonai. Já está presente aí, irmão Sinomar? E nós, assim, já podemos dar início oficial à tratagem, ou abordagem, ou tratativa dos slides, não é? Pode ser, pastor. Estava sem som aqui, mas agora apareceu. Iniciamos faz apenas uns 3, 4 minutos. E agora já vamos entrar nos slides. Amém? Bom, o Mar Vermelho, não é? Aí está a imagem do Mar Vermelho. Mar Vermelho que, nas Escrituras, ele vai ter um nome em hebraico que tem o sentido de lugar, tá? De fertilidades e lugar de, também, vamos dizer assim, de plantas marinhas, né? Então, Yan Sufi, no hebraico, seria plantas marinhas. Então, o Mar Vermelho, ele é um mar que irá separar os territórios egípcios e sauditas. Então, ele tem uma importância geográfica e hidrográfica porque ele vai separar o Egito da Arábia Saudita. Tá? E claro que nessa parte setentrional, ele vai dividir-se em 2 braços, que seria o quê? O Golfo de Ágapa e o Golfo de Suez. Tá? O Golfo de Suez na parte ocidental e o Golfo de Ágapa na parte oriental. Tá? Então, é uma particularidade que o Mar Vermelho possui. O Mar Vermelho, na verdade, não quer dizer que o mar é vermelho, né? Já também está aqui presente a irmã Lorena, vamos dar permissão. Muito bem, a irmã Lorena também já está presente. O Mar Vermelho, como eu estava falando, não quer dizer que ele propriamente seja vermelho, não é? Mas está muito relacionado a ser denominado como Mar Vermelho por
a questão das pragas do Egito, quando o mar ficou com a cor, né, de vermelho, por causa da ter tornado-se em sangue, né? Então, aí ligou-se, relacionou-se esse fato para denominar esse mar de Mar Vermelho. Mas é um mar, vamos dizer assim, de uma proporção significativa por ele alcançar 2 espaços, né? E ele, embora venha, vamos dizer assim, pertencer à Terra Santa, Palestina, Israel, ele está ligado, né, vamos dizer assim, ao Egito e à Arábia Saudita, ao aspecto histórico e social da hidrografia egípcia e saudita, né? E claro que vai ter a importância de 2 braços, que são os 2 golfos, o Golfo de Suez e o Golfo de Ágapa, e vai também ter uma distância de um golfo para o outro de aproximadamente 50 milhas, que daria aí aproximadamente o quê? Uns 60, 70 quilômetros, não é? E aonde, inclusive, torna-se um momento de maior dificuldade para a travessia do mar, quando se aproxima dos golfos, e a entrada, principalmente do Golfo de Ágapa, é um local onde ocorre, né, o fenômeno de Eilat e Ezengeber, né, onde ocorre uma certa amplitude de 200 a 100, entre 100 a 200 milhas. Então, a largura de um golfo, geralmente, como o Golfo de Suez, é de 18 milhas, tá? E a do Golfo de Ágapa, como nós vamos estudar daqui a pouco, cada um particularmente, já preenche aí aproximadamente também mais ou menos essa proporção. Agora, já nos direcionando para o Golfo, para estudar os golfos, né? Golfo de Ágapa. O que vem a ser um golfo? Golfo é uma área que muitas das vezes ela vai ter uma aparência, né, de um V, não é? Em que se tornaria 2 filetes, né, duas entradas, né, em que o mar vai adentrar dentro do continente, aonde ocorre uma formação de água salgada sem ilha, mas que torna-se até uma região aonde vai ter ali uma espécie, tá? de um certo plantio, de uma planta, uma planta aguífica, né? Uma planta que ela é oriunda do mar, que ela proporcionando essa 2 entradas, essas 2 partes côncavas, né? Que se tornam ali, vamos dizer assim, uma estratégia até para uma localização da entrada das águas no continente. Tá? Então, o Golfo de Ágapa, que está localizado geograficamente no Mar Vermelho, e ele vai entrar dentro da península do Sinai, no Egito, e desaguando também na Arábia Saudita, vai possuir nessa parte, nessa dimensão, nesse local onde ocorre esse fenômeno do Golfo, águas cristalinas, o que é uma característica muito extraordinária, porque nem todo Golfo tem águas cristalinas, esse tem. Também possui uma vasta vida marinha, então é encontrado muitos animais marinhos nesse Golfo, o que também é uma singularidade. E, claro, se torna um local a ser frequentado por turistas, por mergulhadores, por aqueles que fazem pesca marinha ou turismo marinho, para conhecer alguns peixes, principalmente esses peixes de aquário, né? Que são peixes mais voltados à parte de uma parte de singularidade, vamos dizer assim, de beleza, de estética, e aí ocorre esse turismo justamente com essa proposta. Então, esse Golfo possui mais ou menos 180 quilômetros de largura.
e uma média ou melhor, de comprimento, e uma largura de 15 quilômetros. Então, ele é bastante amplo, significativo, bastante amplo, porque além de ser comprido, 180 quilômetros, ele também possui uma largura bastante expressiva, que é 15 quilômetros, né? A gente olha assim, pensa até que é um pequeno filete, mas não é um pequeno filete. Tem uma largura expressiva e um comprimento também significativo, que torna-se quase que um braço aonde a água, né, do mar vai escoar no continente. Seria uma forma de levar, de transportar a água do mar para desaguar no continente. Dúvidas, perguntas, participações? Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmã Lorena, por hora está tranquilo. Tranquilo? Profundidade dele é navegável? Deixa eu só aumentar o som aqui, que eu não estou ouvindo bem. Aqui o som meu baixei hoje e acabou ficando baixo demais, e eu agora vou aumentar ele para poder ouvir aqui. Sim, a profundidade dele é navegável? Não estou ouvindo ainda, vou aumentar aqui. Um momento, já vou dar o sinal que pode falar. Porque eu estou clicando aqui na parte do som, para justamente eu aumentar aqui. Pode falar. A pergunta é sobre a profundidade dele, se ele é navegável. Navegável. Interessante que um golfo, a gente até pensa que ele não é navegável, mas é navegável, né? Na verdade, eu até posso comparar um golfo a um rio, mas só que não é um rio porque ele não é uma maré, ele não tem maré, ele não é formado pela maresia, por uma maré, né? Não é um rio de maré, ele é um rio, ele seria uma entrada e saída de águas que vêm do continente e que vão para o continente, desaguando do mar no continente e vindo do continente para o mar. Mas, claro, totalmente trafegável, com muita, vamos assim, produção de pescados, principalmente peixes de aquário, né? Aqueles peixes mais de ornamentais, e também vai encontrar-se, vamos assim, corais, né? Grande extensão de corais, né? Principalmente aquelas corais mais extensas, aqueles cardumes de corais mais extensos se encontram nos golfos, né? Certo? Perfeito. Vamos em frente. Aí, depois do Golfo de Ágapa, nós também vamos ter o Golfo de Suez. Esse é um golfo mais, que eu vou dizer assim, glacial. O que eu quero falar com ter um golfo glacial? Que é um golfo que, em determinado momento do ano, ele pode ter uma cobertura de geleiras. Quando a temperatura baixa, vai ter uma cobertura, é natural ter uma cobertura de geleiras, né, dentro do Golfo de Suez. Tá? Então, ele é um ponto extremamente significativo dentro do Oriente Médio, por ele justamente estar ao extremo norte do Mar Vermelho, indo com a península do Sinai, né? Estando a oeste com a região do Golfo de Ágapa e ao leste da península do Sinai. Então, ele está muito próximo do Golfo de Ágapa, apesar de ter aí 50 quilômetros de distância entre um e o outro, acaba sendo um fator de uma proximidade.
Então, o Golfo ele acaba sendo formado dentro de uma bacia, que é chamada Bacia de Suez, né? E justamente acaba também sendo um local favorável para, vamos dizer assim, uma oportunidade da pesca e do transporte marítimo. Ele é relativamente jovem, tá? Vai tratar aí de uma cerca de 26 milhões de anos e vai se estender a cerca de 300 quilômetros a norte por noroeste, terminando aí na cidade egípcia de Suez e na entrada do canal de Suez, tá? Então, essa região do Oriente, essa região da Arábia Saudita, Palestina, também Egito, que são partes que fazem divisa com a África setentrional, principalmente Egito, é que aonde ocorre esses dois golfos, que se tornam golfos significativos até para não só a questão hidrográfica, mas também para a questão turística, porque são utilizados para o turismo. Tem um fator turístico. E, claro, contribui para essa ida de água do mar, a água salgada do mar, para outras regiões dentro daquele continente, não é? A utilidade do Golfo seria o quê? Seria mais justamente essa transição das águas do mar de uma região para outra, entrando a água do mar, que é o oceano, dentro de um continente e dentro de uma península, tá? Então, é uma oportunidade, até, vamos dizer assim, da água salgada ir para a água doce. Não é? E aí ocorre o que ocorre aqui no Amazonas, o fenômeno da pororoca, quando as águas salgadas se encontram com as águas doces. E ocorre uma verdadeira explosão. Ocorre uma verdadeira explosão de águas. Quem vai a Manaus, a 40 quilômetros de Manaus, no rio Amazonas, você vai ver esse encontro entre as águas do mar, que no momento elas vão se encaixar, ou vão bater com as águas do rio, formando ali um choque, né, entre a água doce e a água salgada, ocorrendo o fenômeno denominado da pororoca. Pororoca porque há uma explosão de água. Tá? E aonde, inclusive, em determinada época do ano, consegue-se, por incrível que pareça, encontrar-se, não é o merlim, mas um peixe semelhante ao merlim, dentro da região da pororoca. Então, seria um peixe oriundo de água salgada do Oriente, que vai ser encontrado dentro do fenômeno da pororoca. Né? E também não ocorre esse fenômeno o ano todo, não. É um período do ano que vai ocorrer. Não é uma questão que você vai ver acontecer todo o tempo. Muito bem, podemos ir em frente? Boa noite, meninos, pastor, pai. Olha, irmã Lorena. Então, pastor, esse aí, ele recebe turista, esse golfo aí? Recebe. O Golfo, por que os golfos vão receber turistas? Por 4 fatores. Primeiro,
a pesca turística, que é aquela pesca marinha em que a pessoa não vai literalmente para pescar, mas vai para observar os peixes ornamentais e até ocorre uma predação para aquário. Mas é uma predação, claro, que o peixe é tirado vivo, né? Para servir de peixe ornamental. Também é um local que se torna trafegável, é um local que vai encontrar-se alguns frutos do mar que não se encontram dentro do próprio mar, então são peixes distintos que se encontram nessa região, não é? E também um quarto fator, por alguns fenômenos que ocorrem, como a questão do encontro da água salgada com a doce, lá no final do canal e do Golfo, e por ser um local onde há uma profundidade maior que o mar. A profundidade, em alguma parte do canal, se torna muito maior do que a do mar. Né? Então, essas questões aí singulares que se tornam importantes, né? Se tornam significativas. Tá, joia, professor. Obrigada. Vamos em frente. Agora, nós temos os rios da Terra Santa. Tá? Vamos entrar na parte agora hidrográfica que vai tratar sobre os rios. Nós podemos dizer que em Israel, né, os recursos hídricos, as águas, não são até de uma forma escassa, não há uma grande quantidade de mares e rios. Mas os rios existentes dentro da Palestina, da Terra Santa, Israel, o Rio Jordão é o mais, quem sabe, expressivo, o mais conhecido, o mais, vamos dizer assim, significativo no contexto bíblico. Claro que tem a bacia do Mediterrâneo, que é portadora de uma maior quantidade de rios, mas não é rios assim de uma expressividade significativa, como vai ocorrer em outras partes, em outros continentes, em outras regiões do Golfo do globo terrestre, tá? Mas, claro, não podemos nos esquecer que dentro desses rios, vamos ter dois rios significativos, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. E lá no Egito, aí ocorre o rio Nilo, né? Que ele seria considerado o maior em volume de água. Só que aí gera uma discussão muito grande. Por quê? Eles colocam o Amazonas como o maior em comprimento. Mas o Amazonas ele é formado por 3 rios, que é um mistério. E também o volume de água do Amazonas é muito grande para dizer que ele ficaria em segundo e o Rio Nilo em primeiro. Então, aí eu pessoalmente fico em dúvidas. Não concordo muito com essa tese. Porque eu conheci bem essas águas de Amazonas, de Rio Negro, Rio Solimões, que alcança aí Venezuela, Peru, Chile, Colômbia. E aí eu fico com dúvidas concernente a essa questão de volume de água. Tá? E eu não posso considerar, porque eu não conheço o Nilo, mas eu acredito que o Nilo não superaria em volume de águas
os rios que preenchem aí a selva amazônica. Aí fica uma briga, né, entre o continente latino e o continente aí da região africana aí do Egito, com o Rio Nilo. O que vocês acham? Opinião de brasileiros. Os dois têm muita água, né? É meio difícil de chutar, assim. Agora, algo significativo para diferenciar os dois é que, por exemplo, o Amazonas não tem crocodilo. Tem jacaré, mas não tem crocodilo. E o Nilo tem. E o Nilo tem hipopótamo, que o Amazonas também não tem. Não é? Então, tem peixes e animais marinhos maiores no Nilo do que no Amazonas. Isso é uma diferencial que existe entre um e outro, uma distinção entre um e outro. Tá? Vamos em frente. Vamos agora já estudar ou iniciar a estudar a bacia do Mediterrâneo. O que é uma bacia? É um conjunto de águas de rios, não é? Uma bacia hidrográfica é um volume, um conjunto de águas de rios, assim como um oceano, não é? Compreende mares de uma região, uma bacia compreende rios de uma região. Rios de uma região. Por exemplo, a bacia do Mediterrâneo é composta, então, pelos rios Belos, o Gizon, o Caná, que também é mar e também é lago, né? O Caná é tanto rio como mar e lago. O rio Gaás, o Seric e o Besor, que nós vamos estudar cada um distintamente, né? Muito bem. Quando nós vamos ainda tratar sobre o rio Belos, nós vamos ver que esse rio, que eu já vou colocar aqui, ele não é tão assim a nível histórico importante, mas ele tem suas características peculiares que têm algum significado. Ele vai correr, ou vai concorrer, a região sudoeste do território assírio. O rio Belos caminha em direção ao mar Mediterrâneo. Então, ele vai desaguar no mar Mediterrâneo. Durante 2/3 do ano, aproximadamente aí, vamos colocar aí 9 meses, 6 a 9 meses, esse rio permanece seco, constituindo assim numerosos vatis palestinos. O que é vatis? É aquela região aonde você encontra-se só a areia seca, não é? Isso ocorre no Amazonas. No Amazonas há uma época do ano em que alguns rios do Amazonas, ou alguns afluentes dos rios do Amazonas, secam, literalmente. Fica só areia, e aí morre uma imensidão de peixes, jacarés e outros animais de rios. Tá? Você vê lá uma mortandade muito grande uma vez por um período do ano ocorrer. Então, o rio Belos, um outro fator histórico a termos de consideração, é que nas águas do Belos é despejada a Baía do Acre, ocorre, né, as águas do rio Belos despejarem ou serem despejadas na Baía do Acre.
que é justamente nas proximidades da cidade do Acco, que é muito próxima da Palestina, que é justamente o rio que Naamã e os árabes judeus percorriam. Mas não é um rio que Naamã mergulhou, mas era o rio que os árabes, os judeus e Naamã, um general, não é, assírio, percorria, tá? E, claro, ele considerava esse rio aí mais puro, né, do que o Rio Jordão, e aí esse rio que ele menciona, né? Por que ele não pode mergulhar nesse rio que era mais afamado do que no Jordão, né? Questionamento de Naamã faz, tá? Está muito ligado a esse rio aí, o Betos. Depois, o próximo já é justamente o rio Gizom. O rio Gizom. Um rio, como vocês estão vendo aí, uma certa imponência e uma certa até largura. E ele cercado por grama, cercado por estrada. Então, ele, na verdade, está dentro de uma bacia. Tá? Ele é considerado até o maior rio da bacia do Mediterrâneo. E também é o segundo em importância para Israel e Palestina. Os árabes até chamam ele de Nar Naktos, nascendo, então, na região do Estraelon, na planície, né, de Estraelon, e tendo inúmeras vertentes que, durante o seu curso, nas imediações, principalmente do Monte Tabor, e do pequeno Monte Hermon, ele se torna bem caudaloso, tá? Então, ele se torna um rio já com algumas singularidades, né? E nas proximidades desse rio aí é que morava a Dalila de Sansão, que era justamente aquela meretriz que vai causar a ruína da vida de Sansão, né? E ela morava nas imediações desse rio, tá? Dúvidas? Participações? Perguntas? Tranquilo, pode continuar por mim. Vamos prosseguindo. Depois, nós temos já o rio Caná. Esse eu considero muito importante. Por que eu considero importante? Porque aí ocorre um grande fenômeno. O rio Caná, nós temos que considerar que ele pertence à Galileia, não é? E ele não é só um rio. Então, a Galileia tem esse rio, o rio Caná, tem o lago de Caná, na Galileia, o rio de Caná, que é na Galileia, e também tem o mar. Então, se torna uma divisão de águas, não é? Águas singulares, água de uma lagoa, que é um lago, na verdade, né? A água de um rio, que tem mais a água de uma lagoa. Qual a diferença da água de lagoa para a água de um rio? A água de lagoa é parada. A água de um rio tem movimento. E a água do mar, aí é a água revolvente, né? Agora, vejamos aqui algo muito significativo ainda. Eu vou baixar aqui, passar o slide para lermos. O rio Caná, ele é citado apenas dentro do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento vai citar só o lago de Caná e o mar de Caná, né? E, claro, vai ter uma fronteira natural com as tribos de Efraim, Manassés, que é justamente reino do sul e reino do norte, né? Nascendo nas imediações de Siquém,
que é território também das tribos de Judá e Efraim, e vai atravessar a planície de Saron, tendo, inclusive, as suas águas despejando no mar Mediterrâneo também. Tá? Um outro fator histórico é que, neste espaço do rio Caná, nós vamos encontrar também um local onde encontrava-se uma abundância produção de juncos. O juncos era utilizado naquela época para construção de embarcações, tá? E também, em alguma parte desse rio, você encontra o wadi, né? O wadi, que é aquela parte da areia, e aonde o rio seca e suja a areia, possuindo mais água, ou tendo maior volume de água durante o período da chuva. E durante o período da estiagem, ocorrendo alguns vadis que formam essa parte aonde você vai ver um alto volume de areia, formando ali, até em algumas partes do rio, algumas dunas de areia, porque o rio seca e fica aparecendo só a parte do fundo do rio, que seria o volume de areia. Certo? Esse seria o rio de Caná. Então, não vai ser encontrada a menção do rio no Novo Testamento, porque no Novo Testamento, o lago de Caná e o mar da Galileia é que é mencionado, e não o rio Caná. Tá? Vamos agora já para a nossa próxima parte, nosso próximo slide. Esse é muito importante historicamente, porque é muito atual, está sendo muito falado atualmente. O rio Gaás é o rio que, na atualidade, ele banha a planície Saron e desemboca no mar Mediterrâneo. Então, ele está muito próximo do porto de Jope. E ele é uma região que agora, nessa guerra que está ocorrendo lá, o que ocorreu entre Israel e Palestina, e os árabes, e o Hezbollah, e o Hamas, é o local do trânsito dos árabes. É onde eles procuram colocar a sua marinha, não é? O seu exército fluvial, que seria a marinha, a sua força bélica fluvial, que seria a marinha, para cercar Israel. E também Israel utiliza desse rio para, no caso, contra-atacar o seu adversário direto, que, no caso, nessa guerra, no momento, seria o Hamas. Nem o Hezbollah, mas o Hamas. Né? A diferença do Hamas para o Hezbollah seria a questão do legalismo, né? Que cada um defende dentro do islamismo. O Hamas ele é mais radical que o Hezbollah ainda. Né? Na verdade, são 3 grupos, são 3 facções que tem dentro do islamismo de guerra. O Hamas, o Hezbollah e os xiitas. Né? Mas, claro, que o mais, quem sabe, perigoso desses seria o Hamas, da guerra atual. Então, esse rio tem esse significado, vamos dizer assim, histórico, né, do momento, da contemporaneidade, da atualidade que nós estamos vivenciando. Né? E também, claro, nesse rio, Josué
foi sepultado muito próximo dele, no Monte Gaás, que é um monte que faz divisa com o rio Gaás. Então, é perto dessa elevação que ocorre o monte e o rio, tá? Claro que há vadis nesse rio, mas muito pouco. Possui mais volumes de água e que vão, inclusive, essas águas banhar a planície de Saron, desembocar no mar Mediterrâneo e ainda vão alcançar a cidade de Jope. Tá? E o nome Gaás no hebraico significa terremoto, justamente aludindo à questão de ser um rio frequentado por guerrilheiros, tá? Rio frequentado por guerrilheiros. Dúvidas, perguntas, participações? Ali, irmão Sinomar, eu vejo que está pesquisando aqui na sua mente, daqui a pouquinho vem a pergunta. Não, hoje eu tô meio travado, viu, pra falar a verdade. Eu Irmã acho que você Lorena? não deu vontade de ir aí, pastor. De estar viajando lá Ainda mais com essa guerra aí, viu? Olha eu lá. A irmã Lorena, você sabe que agora ela é apresentadora de podcast. E ela está programando fazer um podcast com o Hamas. Vou levar o irmão Sinomar e o pastor lá na minha programação. Será que dá certo, irmão Sinomar, de fazer um podcast com o líder do Hamas? Eu vou ficar do lado de cada tela, vou só assistir. O irmão Sinomar ficou amarelou, pastor. Só assistindo o que ela vai perguntar para o líder do Hamas. Eu vou ter que começar a comprar minhas armas, né, pastor, para recebê-los no estúdio. São ultra radicais, né? Eita! Eles são ultra radicais. O radicalismo ali é o extremo, né? Matam em nome de Allah. Aquele jornalista Cabrini foi lá, não foi, pastor? Que ele falou que ele o fez uma reportagem grande lá, né? Eles não gostam de reportagem, nada, né? Agora vemos aí o rio Sorik, né? Que é um rio formado em despenhadeiros e também em cordilheiras. Então, ele se torna um filete em meio às rochas. E, claro, que vai ter a sua importância e significado, mas tem algumas particularidades. Por as suas águas despejarem no mar Mediterrâneo ou o Grande Mar, e ele está localizado entre Jope e Ascalon, ao norte do antigo território filisteu, que era um dos principais oponentes de Israel do período ali da transição Moisés, Josué e depois Juízes. E as suas nascentes já ficam próximas das montanhas da região da tribo de Judá, que seria o Reino do Sul, não é? Ao sudoeste da capital, Jerusalém. O rio Sorik, ele vai ter as suas nascentes, uma questão interessante, que é justamente uma região que vai encontrar-se uma grande produção de parreiras. Então, essa região aqui, ó, essa mata aqui, essas árvores aqui, na verdade, que são parreiras. E isso é um fenômeno. Por quê? Porque é muito raro você encontrar parreira em divisa com o rio. Parreira se dá em regiões serranas, de altitude e de baixa temperatura.
Por exemplo, no Brasil, nós vamos ter barreiras aonde? Bento Gonçalves, Caxias, Garibaldi e uma parte de Santa Catarina, que são as maiores barreiras, até que mantém, né, a produção vinícola do Brasil. Então, quando você vai encontrar as barreiras, produção vinícola, ao lado de um rio, é algo interessante. Porque não é algo normal que você vai encontrar com frequência. Tá? Geralmente, a parreira, você tem até que ter um instrumento, né, de irrigação, porque é região seca, né? Região de montanhas, região que não é tão favorável para irrigação, tá? Vamos indo em frente. O próximo, que já é o último slide, é o rio Besor. O rio Besor, na verdade, é mais um ribeiro do que um rio, tá? Ele é mais um ribeiro do que um rio. O rio Besor não é propriamente um rio, é um ribeiro. O que é um ribeiro? É um filete de água, né? Que fica justamente na região de Ciclag, né? Ao sul da tribo de Judá, e é o mais caudaloso dos Watis, ou seja, da região de areia, né? E ele vai desaguar no mar Mediterrâneo, e atualmente ele é conhecido como rio Xeriá, certo? Agora, esse rio Besor, algo interessante é que na época do Antigo Testamento, Davi, ele travou guerras nessa região, vencendo, inclusive, os habitantes de Ziklag e defendendo os habitantes de Ziklag dos amalequitas. E também nesse local é que ocorreu um dos maiores feitos dos filhos de Jessé, antecessor real, né, de Jesus, ou seja, os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, tá? Então, a família de guerreiros, que eram os filhos de Jessé, atuavam às margens, ou dentro também, desse ribeiro de Besor, tá? Então, esse ribeiro, dentro do Antigo Testamento, era o local de conflitos em que Davi e seus irmãos vão defender, né, os exércitos aí do reinado de Saul, tá? E também depois, claro, o próprio Davi, enquanto rei, vence os amalequitas nessa região. Participações? Estou aguardando vocês falarem. Conteúdo da aula de hoje, nós já alcançamos. Mas a participação de vocês com aquelas perguntas contribui para ampliarmos as ideias, né? Esse rio é muito sujo, professor. Está muito sujo, Isso, né? muito sujo. Por que o ribeiro é Será que é sujo? poluído, não? Não, não é poluído. O ribeiro se torna sujo porque, na verdade, ele possui uma camada de um pasto, de uma grama, de um tipo um mangue. Ele tem uma parte de grama e tem uma outra parte que é mangue.
O mangue de água doce é diferente do mangue de água salgada. O mangue de água salgada, ele é formado por aquela região de areia, densidade, em que há uma certa areia movediça, que é onde os caranguejos moram. Já o mangue de água doce, ele é formado numa região de grama e mato, que fica por baixo, que forma um cheiro também muito pesado, igual o mangue da água salgada, porém, não é movediço e não vai ser encontrado espécies enterradas ou peixes que enterram, a não ser um mangue de água doce, que aqui no Amazonas que tem peixes que se enterram, que é o caso do cascudo e do bodó. O bodó se enterra na lama, né? Nessa lama de rio. E o cascudo também. Mas não é o caso do que ocorre no Besor. Certo? Entendi. E pode comer o peixe desde dentro? Pode, come. O rio Amazonas, que produz muito esse peixe, o bodó e o cascudo, eles são peixes de uma carne mais vermelha, né? Mais avermelhada, mas bem preparado. Fica saboroso, né, pessoal? Não, o amazonense, ele prepara até macaco. Até macaco, pessoal? Mas a amazonense prepara macaco, prepara o jabuti, que eles lá consideram de... lá tem outro nome, né? Esqueci agora. E eles preparam, né? Muito bem, vamos então fechar esse período de aula. Ou temos mais uma participação, pergunta? Não tendo, vamos encerrar. E na semana que vem, nós já vamos para as partes finais da geografia, na 9ª aula e depois na 10ª, no dia 16. E o trabalho, vocês já começaram a olhar? Está muito difícil? Na verdade, eu só dei uma olhada mesmo por alto no material. Tá. Não comecei a produzir ainda não. Tranquilo. Porque também tem bastante tempo para vocês poderem estar desenvolvendo essa pesquisa. Agora, nesse período de final do ano, depois vem janeiro, vocês têm mais um tempo aí para poder pesquisar, né? O Monsinomar, por exemplo, vai lá para o sítio no final do ano, não é? Ou vai viajar? Não, vamos para lá. E a irmã Lorena vai ficar por aqui? Vou ficar fazendo tour, né, pastor? Badia, Goiânia. A Olha, gente, a minha bom, igreja né? é É Badia. um grande tour, né? Lá eu tenho um roxinho também, e eu fico mais lá do que aqui em Goiânia. Goiânia é só para trabalhar mesmo, pegar o dinheirinho e ir para lá, gastar em Abadia. Abadia, que é a metrópole de Abadia de Goiás. Tem o quê? 5 mil habitantes? Abadia tem 5 mil? Não, pastor, não chega nem 2.000. Não, é pouco. Muito pouco habitantes. Muito bem, então. Vamos encerrar com a oração. Hoje pela irmã Lorena e encerrando, então, a nossa aula com a oração. Amém. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um momento com o Senhor de aprendizado. Glória te damos por tudo que eu tenho feito e sei que o Senhor há de fazer muito mais em nossas vidas. Nos colocamos à sua disposição, Senhor, para que tu venha fazer o de melhor e que o povo da sua vontade sobre nossas vidas.
e que a nossa vontade, quando o Senhor se coincidem, e que nós possamos crescer na tua graça e no conhecimento do Senhor. Louvo a Deus, louvo ao Senhor pela vida do pastor Danilo, do pastor Sinomar, mas toda a sua família. Guarda-nos, cobre-nos com teu sangue, abençoa cada lar, que nós possamos fazer diferença onde nós passarmos. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço pelos feitos que eu tenho feito por nós, Senhor Jesus. Muito obrigada, dê uma noite abençoada de descanso, que amanhã nós possamos estar ativos e aptos ao que vir para nós. Seremos fortes e vencedores em nome de Jesus. Nós louvamos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Até segunda-feira. Boa noite, descanso para todos. Boa noite para Deus vocês. da Fiquem paz. com Deus. Tenham uma excelente semana. Amém. Obrigada.